Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre de 2020. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Por enquanto, então, vamos continuar com as nossas aulas não presenciais, de forma online. Nesse mês de agosto, nós vamos destinar então a uma retomada de conteúdos. Eu quero então trabalhar com vocês aqueles conteúdos que nós vimos durante o primeiro semestre de 2020, ok? Vamos começar então com a correção do simulado. Aquele simulado que eu passei para vocês no finalzinho do mês de junho foi para que vocês tivessem uma ideia do que vocês aprenderam ou do que vocês tiveram mais dificuldade, ok? A nota que vocês tiraram não é uma nota quantitativa, ou seja, ela não vai para o seu boletim. Ela é uma nota qualitativa para você avaliar o que você aprendeu. Tanto é que quem fez, seja qual for a nota que tirou, eu simplesmente avaliei como feita. Ok? Vamos lá então? Eu quero que durante a correção vocês me apontem então os conteúdos que vocês tiveram mais dificuldade. Após então assistir esse vídeo, vocês vão passar essa correção para o caderno de vocês e vão me falar quais foram os conteúdos que vocês tiveram mais dificuldade. Ok? Vamos lá? Questão número 1. De acordo com a física, o que são cargas elétricas? O conteúdo de cargas elétricas foi dado em sala de aula, quando nós ainda estávamos no modo presencial. Inclusive, foi tema da primeira lista de vocês, ok? Então, o que são cargas elétricas? Primeira alternativa, são partículas subatômicas portadoras de propriedades elétricas. Segundo, são partículas. Terceira, são partículas subatômicas. E a quarta são moléculas. Vamos relembrar o que são cargas elétricas? Cargas elétricas é a menor partícula que possui as propriedades elétricas. São partículas subatômicas? Sim, mas nem toda partícula subatômica é uma carga elétrica. É exemplo do nêutron. O nêutron é uma partícula subatômica, porém não tem propriedades elétricas, ok? São exemplos de cargas elétricas os prótons e os elétrons. Então, a alternativa correta são partículas subatômicas portadoras de propriedades elétricas. São partículas? Sim, mas tem que especificar. Subatômicas portadoras de propriedades elétricas. Então, não pode ser simplesmente qualquer partícula, ok? São partículas subatômicas? Sim, mas como eu disse para vocês, a exemplo do nêutron, o nêutron é uma partícula subatômica, porém, ele não tem propriedades elétricas, ok? E por que não pode ser uma molécula? Porque comparado a uma partícula subatômica, uma molécula é muito grande. O que é uma molécula? É o conjunto, né, a ligação de um ou mais tipos de átomos, ok? Vamos para a questão número 2. Quais dos itens a seguir são exemplos de cargas elétricas? Então, eu falei para vocês, né, na questão anterior, os dois tipos de cargas elétricas que existem. Quais são? Prótons e elétrons, tá? Ou elétrons e prótons. São moléculas? Como eu disse para vocês, moléculas é um agrupamento de dois ou mais átomos. Então, não pode ser molécula, porque são partículas menores que o átomo, ok? São átomos? Não, são partículas menores que um átomo. São prótons, elétrons e nêutrons? São prótons e elétrons, porém nêutrons, como o próprio nome diz, é eletricamente neutro. Ele não tem propriedade elétrica, ok? Então, a resposta certa, prótons e elétrons. Questão número 3. São exemplos de condutores. O que são os condutores? Os condutores têm na sua natureza algumas propriedades que facilitam a passagem de cargas elétricas. Que propriedades são essas? São os chamados elétrons livres, tá? Então, toda substância que tem esses elétrons livres tem uma facilidade maior ao deixar passar cargas elétricas. Então, os condutores são, desses exemplos aqui, vamos olhar, resina. Resina é um tipo de isolante, então não pode ser um condutor. Grafite é um tipo de condutor? Sim, grafite é um tipo de condutor, só que como resina é um tipo de isolante, essa questão está errada. Cobre e plástico? Cobre é um tipo de condutor, porém o plástico é um tipo de isolante, tá? Ele é péssimo condutor de cargas elétricas.
Metal é um condutor? Sim, qualquer tipo de metal é um condutor. Alguns são melhores que outros, mas todos eles, em sua máxima, né, são condutores. E o grafite? O grafite também é um bom condutor de eletricidade. Então, metais e grafite. E o último aqui, borracha e madeira. Borracha é um isolante e a madeira também é um isolante, ok? Então, a resposta certa, metais e grafite. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. São exemplos de quê? Isolantes. O que são os isolantes? Os isolantes são substâncias ou materiais que, por conta de suas propriedades estruturais, são péssimos condutores de eletricidade, ok? Condutores de cargas elétricas, no caso. Então, exemplos de isolante nós temos metais e grafite, como nós vimos no item anterior, são exemplos de condutores. Cobre e plástico, cobre é um exemplo de condutor, plástico sim seria um isolante. Borracha e madeira, sim, os dois são isolantes. Resina e grafite, resina sim, porém o grafite é um condutor, ok? Vamos para a questão número 5. Questão número 5. O fio de cobre é coberto por um material plástico e emborrachado para realizar a ligação elétrica em residências. Qual a afirmativa que melhor explica a utilização desses materiais nos fios elétricos? Por que essa parte aqui, ó, de fora do fio é feito de um material basicamente isolante e por dentro ele é um material condutor, como por exemplo o cobre? Para que isso é feito? Então vamos ver as alternativas. Primeira, fica muito bonito nas residências fios de variadas cores. As cargas elétricas são transportadas pelo núcleo de cobre, são isoladas pela capa protetora do plástico e borracha, assim se evitam acidentes. Próximo, o cobre é isolante e a capa protetora é condutor. O cobre é isolante? Não, o cobre é o quê? Condutor. Então essa que a gente já pode descartar, né? Não há explicação física. Então, para que é feita assim os fios elétricos? Nós sabemos que nas residências, né, nós precisamos estar em contato com o fio elétrico para poder ligar o aparelho, né, para poder levar a eletricidade pela nossa casa. Se ele não tivesse uma parte externa isolante, nós tomaríamos choque com muito mais facilidade. Seria muito mais inseguro ter circuitos elétricos dentro de casa. Portanto, a parte de fora aqui ela é feita para proteger, né, quem mora na casa, e a parte de dentro é feita de um condutor para permitir a passagem das cargas elétricas, ok? Então, é porque fica muito bonito? Não, é uma questão de segurança. Então, ó, as cargas elétricas são transportadas pelo núcleo, pelo interior do fio e são isoladas, ou seja, impedidas de ter contato com o meio externo. Então, as pessoas daquela residência passam a ficar protegidas. Então, a resposta certa é a segunda alternativa, ok? E sim, é uma explicação física, como eu acabei de mencionar. Próximo. Número 6. Qual a definição de corrente elétrica para a física? O que é corrente elétrica? Vou deixar aqui nos cards para vocês, então, a aula que nós falamos sobre corrente elétrica, tá? Sobre intensidade de corrente elétrica. Eu não lembro se essa aula eu deixei no YouTube. Não, essa aula eu estava gravando no celular, né? Com o celular com a mão só. Então ficou meio tremida, não deixei no YouTube. Mas eu deixei no WhatsApp pra vocês falando um pouco sobre intensidade da corrente elétrica. O que é corrente elétrica, então? Corrente elétrica é o fluxo organizado de cargas elétricas. É o movimento organizado de cargas elétricas. As cargas passam a se mover de forma organizada. Esse garoto não para de cantar, meu Deus do céu. É o movimento organizado de cargas elétricas, ok? Então, primeira alternativa, fluxo ordenado de cargas elétricas. É o fluxo ordenado de cargas elétricas? É o movimento dos metais? Não, o movimento de quem? Das cargas elétricas. Movimento de partículas? Qualquer partícula? Não, somente de cargas elétricas, tá? Movimento de prótons? Sim, mas também pode ser movimento de elétrons. Poderia ser prótons, mas como eu expliquei para vocês naquela aula, é muito mais fácil mover elétrons que mover prótons, tá? Então, basicamente, né, corriqueiramente,
corrente elétrica vai ser feita de elétrons, tá? Então, é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Volta lá. Ok? Vamos para a questão 7. Pela secção transversal de um condutor metálico, passa uma quantidade de carga elétrica de 20 coulombs durante um intervalo de tempo de quê? 5 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Nessa questão, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Para saber a intensidade da corrente elétrica, eu tenho então que o quê? Primeira coisa, nós vamos tirar os dados do exercício, tá? Qualquer exercício de física, primeiramente nós vamos ver o que nós temos de dado para depois então calcular, ok? Então, de dados que eu tenho o quê? De dados eu tenho então carga elétrica, que é representado pela letra Q. Então, a carga elétrica é igual a 20 coulombs. E eu tenho também um intervalo de tempo delta T, que é igual a 5 segundos, certo? Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica é representado por I. Então, I de intensidade é igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Vamos lá? O Q aqui meu vale 20 e o ΔT vale 5 segundos. Quanto que é 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 o quê? 4 amperes, certo? Então, a resposta certa é igual a 4 amperes. Próxima questão. Número 8. Um condutor é ligado a uma tensão de 220 volts e percorrido por 5 amperes. A potência elétrica e a resistência elétrica são respectivamente iguais a... Então, qual que é o valor da resistência elétrica e da potência elétrica? Então, para calcular a resistência, eu vou precisar da lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? R igual a U sobre I. Então, os dados que o exercício me deu. O exercício me deu o valor do U, que é igual a 220 volts. U é chamado de tensão ou DDP, ok? Então, DDP é 220 volts. A intensidade da corrente elétrica é 5 amperes. E agora, para calcular a resistência, eu vou então substituir o U. O U vale quanto? 220. E o I vale 5. Quanto que é 220 dividido por 5? 220 dividido por 5 é igual a 44 ohms, certo? Para calcular a potência, eu vou precisar do PUI, que é igual P igual a U vezes I. Então, P é igual, quanto que vale o U? 220. Quanto que vale o I? 5. 220 vezes 5 é igual a 1.100. 1.100 o quê? Watts. Certo? Então, aqui, presta atenção. Quando o exercício traz respectivamente, quer dizer necessariamente nessa ordem. Primeiro a potência, depois a resistência. Vocês viram que eu calculei invertido? Então, para eu organizar, primeiro tem que vir a potência. Qual o valor que eu achei na potência? Eu achei 1.100 watts. Então, 1.100 watts tem que vir primeiro, ó. Tá aqui. E a segunda pediu a resistência elétrica. A resistência elétrica que eu achei depois é igual a 44 ohms, ok? Próximo, questão número 9. 3 condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U. E para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica com a finalidade de verificar se os condutores eram o quê? Ômicos. Os resultados estão na tabela que segue, de acordo com os dados da tabela somente. Quais deles? Apenas o condutor X é ômico? Os condutores X e Z são ômicos? Apenas o condutor Z é ômico ou apenas o condutor Y é ômico? O que é um condutor ômico mesmo? Na aula que eu vou deixar aqui para vocês, está explicando o que é um condutor ômico. Condutor ômico é aquele que obedece à lei de Ohm, ou seja, se eu dividir a tensão
pela resistência elétrica, tem que dar sempre uma mesma resistência. A resistência tem que ser sempre constante, ok? Então vamos lá? Aqui então nessa segunda coluna tá a tensão e na primeira coluna tá o quê? A corrente elétrica para cada condutor. Eu tenho que verificar então, dividindo a tensão pela corrente elétrica, quais delas então repete uma mesma resistência. Vamos lá? Se eu dividir 1,5 por 0,30, vai dar quanto? Ó, apaga a vírgula aqui de cada lado, né? E anda uma casa. Então, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é quanto? 5 ohms. Próximo. 3. 3,0 dividido por 0,6. Apaga a vírgula, aqui eu vou andar uma casa para esquerda, perdão, para direita. Então, 3 dividido por 6, ou perdão, 30 dividido por 6 é igual a 5 também. Ó, então, deu 5, deu 5. 6 dividido por 1,2, então, apago a vírgula e aqui eu vou andar uma casa para a direita. Então, 60 dividido por 12, 5 também. 8,0 dividido por 1,6, apaga a vírgula aqui, e aqui eu ando uma casa para direita. Então, 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 é igual a 5 também. Então, o condutor X, todos eles são o quê? 5 ohms. Então, o condutor X é ômico. Vamos ver o condutor Y? 1,5 dividido por 0,2. Apaga a vírgula, né? E aqui eu vou andar uma casa. 15 dividido por 2 é 7,5. Que vai dar 3 dividido por 0,35, ou 30 dividido por 3,5, ou ainda 300 dividido por 35. Vai dar mais ou menos 8,5 por aí. 4,5 dividido por 0,45. Vai ficar 45 dividido por 4,5, é igual a 10. E aqui, 6,0 dividido por 0,5. Ou 60 dividido por 5, que vai dar em média não, vai dar 12. O condutor Y está aumentando a sua resistência, portanto, ele não pode ser considerado um condutor ômico, tá? Então, ele não pode ser considerado um condutor ômico. Então, o condutor X é ômico, o condutor Y não é ômico. O que é e o condutor Z? Vamos dividir? 1,5 dividido por 7,5. Anda uma vírgula, anda uma vírgula. 15 dividido por 75, que vai dar mais ou menos 0,2, tá? 3,0 dividido por 15, então 30 dividido por 150, que vai dar aí também 0,2. 5 dividido por 25 vai dar também 0,2 e 6 dividido por 30, que também vai dar 0,2. Então, tanto o condutor X quanto o condutor Z são o quê? Ômicos, ou seja, a resistência é constante e eles obedecem à lei de Ohm, ok? Então, o condutor X e o condutor Z são ômicos, ok? E a última questão, 1 kWh é igual a... Então, 1 kWh, eu quero que você converta ele para joules. Para eu converter 1 kWh para joules, eu tenho que converter, primeiro, 1 kW é igual a 1000 watts. E eu tenho que converter 1 hora para segundos. 1 hora é igual a 60 minutos vezes 60 segundos, que é igual a 3.600 segundos. O que é o joule? Joule é watts vezes segundos, tá? Watt vezes segundos. Então, eu preciso multiplicar 1000 watts vezes 3.600 segundos, ok? Watts vezes segundos são joules. Aqui eu vou multiplicar 1 vezes 36 é 36. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá 3.600.000 joules. 3.600.000 joules, a nossa segunda alternativa. Vou enviar
Vou colocar a turma. Envio. Para conferir a pontuação, em ver pontuação. E aqui saiu então, né? Tirei 10 de 10. Todas as respostas estão corretas, certo? Então, quero que você comente para mim o que você achou desse vídeo, está gostando do formato. Dúvidas, podem me deixar aqui no vídeo ou podem me deixar lá no grupo do WhatsApp, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!